Acho que é importante especificar que nem todos os seres que populavam as histórias de Beal eram monstros terríveis. Alguns eram engraçados, alguns eram encantadores, e me deixa triste saber que eu não terei tempo para falar sobre todos. O pior é saber que a maioria eu já esqueci sobre. Em algum momento da minha infância, eu peguei uma virose horrorosa que estava se espalhando por aí. Fiquei miserável e presa à minha cama. Por ficar dormindo o dia todo, eu ficava acordado durante toda a noite. Beal sentou ao meu lado e sussurrou suavemente para mim, ouvindo os meus gemidos e tosses com uma paciência que não era do seu feitio. Você sabe por que as estrelas brilham? Ele me perguntou. Falei que não sabia. Rei Beal não estava sempre feliz no lugar quieto. Seus caçadores lhe traziam muitos tesouros, mas nunca ficavam por muito tempo. Ele esperava que quando o Rei Mal fosse embora, o lugar quieto não seria mais um lugar triste, mas agora parecia 10 vezes ainda mais melancólico. Em seu coração, o pedaço da lua que carregava em si doía por dentro por outro pedaço de terra. Ele não conseguia vê-la na escuridão do seu reino. Isso fazia com que Beal perambulasse sem destino por aí, muito mais do que sua sede por vozes. Finalmente, o doer ficou insuportável. Beal então se aventurou a vagar, muito mais longe do que qualquer um dos seus caçadores já foi. Seguiu o pedaço da lua até a encosta do muito além. Esse era um local com um vasto vazio. Era mais quieto e silencioso do que o lugar quieto, mas escuro que a escuridão. E ninguém nunca havia visto o que havia além de lá. Nenhum rei ou rainha conquistou o lugar. Beal flutuou pelo muito além. Passou por seres gigantes que cantavam baixo, músicas tristes para a não existência. Era como se também estivesse chorando pelos perdidos que jamais seriam encontrados novamente. Tinha longas caudas e braços compridos que agitavam para o nada. Passou por flores que floresciam na escuridão e capturavam toda a luz em volta. Não tinha caule nem raiz, mas às vezes se enrolavam uma nas outras desesperadamente, provavelmente para não passar a eternidade sozinhas. Não há como saber por quanto tempo Beal flutuou, mas logo não havia mais nada em sua volta. Quando viu o primeiro resquício de luz, Beal pensou que seus olhos finalmente começavam a pregar peças nele. Então, mais pontos brilhantes foram aparecendo. As manchas cintilantes chamaram a dor em seu coração. Beal direcionou-se até lá, e os seres ficaram cada vez mais brilhantes, e mais claras quanto mais se aproximava. Até que cada um queimava tanto que Beal não conseguia olhar diretamente para eles. Por que você está aqui? Você não pertence a esse lugar. Os seres perguntaram. Eu perdi a lua. O pedaço que tenho comigo dói por ela. Se eu não posso vê-la nunca mais, não quero ver mais nada. Beal respondeu. Você encontrou o lugar errado, Rei. Nós vemos tudo. Olha agora, lá está a sua lua. Eles disseram. Beal olhou além delas e viu a lua na distância. Ela estava frenética procurando e brilhando a sua luz em cada sombra. O pedaço dele que ficava consigo era escuro e chamava por ela a noite adentro. Ela brilha por você. Vai deixá-la em paz? As estrelas disseram. Beal sabia, assim como as estrelas também sabiam, que não importava o quão triste e solitário era, nunca poderiam deixar a lua daquela forma. Agradeceu às estrelas e caiu de novo para a terra, cercado de fogo e luz. A lua viu isso e brilhou 2 vezes mais, para que ele soubesse que ela estava lá. Então, por que as estrelas brilham? Eu perguntei para ele. Para que você saiba que elas também te amam, pequena Deep. Beal falou, e a última coisa que lembro é de adormecer e sonhar com mais aventuras. Tenho que ser honesta com vocês. Tenho evitado postar aqui. Não é que eu esteja preocupado de como vou ser recebida ou algo do tipo. O problema é que toda vez que tento escrever sobre essas coisas, começam a parecer cada vez mais surreais. Ou parece que não tem nada demais, ou parece que é demasiadamente importante. Meio que acho que as pessoas que acreditam em fenômenos sobrenaturais vivem com um estranho partimento da realidade. Ou o mundo é muito mais místico do que realmente achamos, ou estamos enlouquecendo. E, pra falar a verdade, eu me preocupo com o fato de achar que estou ficando louca. Eu não sei quantas pessoas lembram das minhas postagens de alguns meses atrás, que envolviam meu amigo imaginário, Rei Beal, do lugar quieto, e sobre umas visões bizarras que eu estava tendo. Para aqueles que não estão familiarizados com o tópico, tentarei resumir a história. Quando eu era pequena, eu tinha um amigo. Eu não vou dizer que era invisível, mas ele nunca fez questão de ser visto por outra pessoa que estava em volta de mim. Mas ao mesmo tempo, eu não posso falar que era imaginário. Rei Beal era um monstro.
um ser humanoide com um complexo de albinismo e um sorriso de crocodilo que se estendia até as orelhas. Ele me visitava e me contava histórias, as quais eu contei para vocês. Nelas, ele descrevia outros seres como seu amor perdido, a lua e o irmão dela, e também o rei dos sonhos. Ele me contou sobre lugares lindos como Muito Além ou as terríveis armadilhas como o Lar da Besta. Beal se orgulhava das vozes que eu roubava de suas vítimas e dos inimigos destruídos que cruzavam seu caminho. O estranho é, isso me incluía. Já adulta, uns meses atrás, Beal voltou a aparecer para mim. Essas visitas eram perturbadoras, mas o aviso que me trouxe foi pior. Eu não quero dar spoiler de nada, mas no final das contas, eu estava com um tumor cerebral no meu lobo temporal esquerdo. Na manhã do dia seguinte da minha última atualização, eu fui hospitalizada. A craniotomia ocorreu bem. O tumor era bem superficial e conseguiram tirar o tecido danoso com facilidade. O tumor era benigno, mas mesmo assim tive que fazer algumas sessões de radioterapia por causa dos vasos sanguíneos na região. E um tempo depois, peguei uma infecção muito ferrada. Eu não consigo descrever a sensação de ouvir que eu estava provavelmente morrendo e descobrir que talvez meu cérebro não voltasse a funcionar como antes. É mais assustador do que qualquer monstro que Beal já enfrentou, eu acho. O tumor e a cirurgia me deixaram com sequelas cerebrais. Tenho agora uma leve afásia de Broca. Entendo palavras normalmente e escrevo-as bem. Pelo menos tenho me esforçado para deixar esses posts bem construídos, para vocês entenderem muito bem. Mas falar é difícil. Eu sei, é uma coincidência assustadora, dados os incidentes com Beal, mas minha voz definitivamente continua comigo, graças à ajuda da fonoaudióloga. E o tempo em si, eu já melhorei bastante. Eu ainda fico meio constrangida com isso, e já comecei a aprender linguagem de sinais e carrego comigo um bloco de notas. Acho que só tenho medo de que estranhos achem que eu sou uma retardada. Como se a cicatriz gigante na minha cabeça já não atraísse atenção o suficiente. Depois da cirurgia, eu realmente queria que esse capítulo da minha vida acabasse o mais rápido possível. Queria que Beal e as histórias assustadoras da minha infância e todo o medo do incerto que simbolizava fosse arrancado de mim, junto com o caroço da minha cabeça. E eu queria muito poder dizer que tudo terminou. Queria poder dizer que, assim que o tumor foi retirado, minha vida voltou ao normal. Mas não voltou. Não voltou a ser e nem está. Estou trazendo isso para vocês porque já me ajudaram no passado. Podem falar mal daqui o quanto quiserem, mas foram vocês que salvaram a minha vida, ou pelo menos minha sanidade mental. Eu não sei se o que está acontecendo é um produto de ter tido uma parte do meu cérebro arrancado de mim, ou se é algo paranormal realmente que está acontecendo. Mas seja o que for, eu não sei se existem outras opções. Preciso da ajuda de vocês de novo, mas já aviso de antemão, o que você ouvirá parecerá muito bizarro. Eu já tentei racionalizar o que era possível, mas creio que a inteligência coletiva será de melhor uso se eu ter a história completa. Não vou deixar nada de fora. Não importe o quão estranho seja. E para aqueles que sejam céticos, ou que eu respeito profundamente, espero que pelo menos isso seja algo interessante para vocês. Eu dei o meu melhor para organizar e deixar tudo bonitinho. Então, vamos lá. Depois que fui liberado do hospital e minhas terapias foram diminuindo, decidi que precisava sair da cidade. Eu já tinha me demitido do trabalho e precisava entrar em contato com a realidade de novo. Talvez reajustar minha vida. Um amigo me ofereceu para que eu ajudasse a cuidar de uma casa em um lindo subúrbio que ficava a 10 minutos da praia. Depois de fazer planos com meu médico e também de vasculhar a área, empacotei meus pertences pessoais e o resto eu deixei em um galpão alugado. Mas eu devia ter pensado melhor nas coisas antes. Quero dizer, se seu amigo imaginário aparece para você ameaçando roubar a sua voz e depois vomita besouros em você, provavelmente é algo que deveria ser mencionado ao seu potencial colega de quarto antes de fechar qualquer proposta. Mas eu nunca havia lidado com nada do tipo antes. E, honestamente, depois da cirurgia, tudo isso parecia algo muito surreal. Olhando para trás, acho que uma boa parte de mim havia decidido que essas coisas sobrenaturais não me encontrariam se eu fugisse da cena do crime. Por cerca de 3 dias depois de me mudar, tive dias perfeitamente normais, uma vida feliz. Era quase como se o meu mundo tivesse voltado ao normal. Infelizmente, tudo isso foi para as profundezas do inferno quando os sonhos começaram. Cerca de 3 noites depois de eu me mudar, meu amigo, vamos chamá-lo de Alan daqui em diante, ele estava andando no banheiro de volta para o seu quarto. Tenho adquirido o hábito de deixar a porta do meu quarto aberta quando durmo desde a cirurgia. Na maior parte porque eu me acostumei com as pessoas indo e vindo para ver como eu estou.
Enquanto eu passava pelo meu quarto, Alan notou um som estranho vindo de lá de dentro. Ofegante e rouco. Disse que não soava natural, ao ponto de não parecer humano. Preocupado com meu bem-estar, espiou para dentro do meu quarto. Eu estava dormindo, então não posso verificar a veracidade disso, mas foi o que ele me descreveu. Eu estava deitada na minha cama de barriga para cima, com as costas arcadas para o teto. Todos os músculos do meu corpo que ele podia ver estavam tensos, principalmente os tendões do meu pescoço. Minha boca estava escancarada, ofegando por ar, e os meus olhos estavam só meio fechados, revirados para dentro do meu crânio. O som rouco estava vindo da minha garganta em curtos intervalos, como se estivesse engasgando. A pior parte, entretanto, era que minha mão estava agindo por conta própria, fazendo os 4 gestos repetidamente e continuamente. Mesmo que tenha demorado um pouco para que ele conseguisse recriar o que viu, finalmente determinamos que eu estava fazendo em libras a palavra ajuda. Como eu disse, eu não estava acordada nesse momento, mas eu confio no Alan, por apenas um motivo. Ele não tem razões para mentir sobre mim. Eu não havia contado nada sobre Beal para ele até dado momento, e éramos amigos desde o ensino médio. Isso junto à expressão de horror em seu rosto, mas o fato de acordar com ele me chacoalhando foi suficiente para eu acreditar na sua palavra. O primeiro sonho foi simples. Percebi, como se percebe em sonhos, que eu estava em um lugar muito escuro. Eu mal conseguia ver minha própria mão na frente do rosto. Tinha me enrolado em posição fetal, e algo sobre a área dava a entender que era uma vastidão. Geralmente, quando os meus sonhos ficam estranhos demais, eu tento me fazer acordar. Isso tudo já era estranho demais, quando algo veio flutuando da escuridão. Preencheu o ar em minha volta como uma tinta grossa, e quanto mais tentava me focar nela, mais parecia que eu estava vendo rostos distorcidos no breu. Travados em um grito eterno, a coisa me envolveu, pressionando contra mim, me sufocando. Eu sentia como se meu ser estivesse se apagando como uma vela. Entendo que isso soa simplista, mas eu não consigo descrever com a pressão e o fim se pareciam. O pior é que não havia uma luz branca no fim do túnel, como muitos descrevem. Era só o fim. Cercada de bocas em gritos eternos, olhos vazios e milhares de mãos. Me ocorreu que eu poderia estar morrendo. Eu comecei a gritar pedindo ajuda. Eu não conseguia sentir meus pulmões funcionando ou ouvir berros, mas de certa forma eu sabia que estava gritando. Enquanto isso, no mundo real, Alan estava dividido entre ligar para a emergência e continuar comigo em caso de eu engolir a minha própria língua. Ele agarrou meus ombros e começou a chamar por mim, pedindo que eu acordasse. Meus músculos estavam duros como pedras, e o barulho de engasgo eram vagarosos e desesperadores. Colapsei meus membros em suas mãos. Alguns segundos depois, abri os olhos arregaladamente, o bastante apavorada. Eu não sei qual foi o choque maior, o pesadelo ou acordar com Alan me observando com uma cara de que estava prestes a se mijar todo. Não há nada parecido com essa sensação. Depois que tudo isso aconteceu, eu não sou mais do tipo que espera acontecer. Eu liguei para o médico e descrevi o incidente. Ele ouviu minha descrição e depois fez umas perguntas, admitindo que poderia ter sido um tipo de convulsão, mesmo tendo conseguido fazer sinais de mão e ter acordado abalada e dolorida. Eu não estava apresentando sinais de estar realmente mal. Assegurou que provavelmente era apenas um pesadelo muito vivido, mas se acontecesse de novo, deveria marcar uma consulta com um especialista na minha nova cidade. Mas adivinha? É claro que aconteceu de novo. Nas semanas seguintes, meus sonhos eram praquejados de ou uma visão de mim flutuando pelo infinito, vazio sendo perseguida, ou a besta da tinta tentando me devorar. Percebi que nas noites em que sonhava flutuar, acordava em lugares estranhos como dentro do closet, na sala de estar e etc. Eu fui visitar o novo neurologista. Falei para mim mesma e Alan, na época, que era por não aguentar mais a exaustão. Mas admito que parte de mim temia que o monstro iria chegar cada vez mais perto até me vencer. Era o equivalente ao afogamento simulado psicológico. Alan foi tão legal que me levou de carro até a consulta. O médico não encontrou nada de errado comigo enquanto fazia o exame físico, e até elogiou quão bem minha cicatriz estava sarando. Então, recomendou que eu fizesse uma consulta com um terapeuta que ele conhecia. Me afirmou que estresse pós-traumático podia acontecer depois da cirurgia. E talvez me fizesse realmente bem conversar com um especialista sobre tudo isso. Pessoalmente, eu não tenho nada contra a terapia. Por mais estranho que minha história seja, eu fui criada por uma médica e tenho total fé na ciência da medicina, o que inclui a psicologia. Concordei em tentar isso e agradeci a sua ajuda. Depois da consulta, Alan e eu pegamos algo para jantar e tentamos relaxar. Tenho que dar crédito ao meu amigo. Ele não tinha ideia o que estava lhe dando, mas estava me apoiando muito.
Na volta para casa, pegamos a estrada alternativa para evitar engarrafamento e aproveitamos a noitinha de primavera. Abaixamos o vidro do carro e por um tempo só ficamos conversando, sentindo a brisa do oceano e a escuridão suburbana. Parece que aqui não usam muitos postes de luzes para preservar a vida selvagem, ou sei lá. Sem avisar, Alan pisou nos freios, olhou arregalado de boca aberta. A coisa ficou iluminada pelos nossos faróis por apenas um segundo. Então, eu vou descrever a imagem mental que tive desse momento. Sei que não vou estar descrevendo corretamente, mas eu espero que entenda. Sabe quando você está subindo uma colina durante a noite com os faróis ligados e as sombras ficam quase que 3D? Como se as luzes dianteiras ficassem no mesmo nível do carro? Era tipo isso. A diferença era que a sombra tinha a forma de uma criatura. Acho que tinha 4 patas longas, e a silhueta parecia ser feita da neblina. Então, é difícil saber. Vi algo que parecia ser uma cabeça redonda com uma boca escancarada, e algo que se assemelhava a um rabo fino. Eu não consigo compará-lo a nenhum outro animal. Era estranho e vago demais. Quando paramos, a imagem desapareceu como se o solavanco violento do nosso carro tivesse dissipado. Alan agarrou meu pulso com tanta força que chegou a doer. Sentamos em meio ao silêncio por alguns segundos, escaneando a luz dos faróis por qualquer outro sinal do demônio das sombras. Alan me perguntou se eu havia visto algo na estrada, mas não mencionou nada específico. Por causa do choque, eu não conseguia gaguejar e repetir ver. E eu só assenti com a cabeça. Bem-vindo às frustrações de não conseguir falar direito. Eu peguei um guardanapo e uma caneta que sempre carrego comigo para escrever monstro. Ele pegou o guardanapo e ficou olhando para mim, um segundo antes de olhar de volta para mim e perguntar que porra era essa que estava acontecendo. Minha memória não é tão ruim, então eu podia ver um padrão se formando. No mundo normal, temos pesadelos ruins, sonambulismos e sombras estranhas. No mundo de Vox, onde infelizmente sou residente, era demais para se ignorar. Eu já tinha tido episódios de sonambulismo, tinha tido pesadelos horrorosos e ouvi histórias sobre a escuridão infinita com as mãos. Agora, Alan tinha visto algo, e até a minha mente racional começou a soar sinos bandalantes. Sabia que era loucura. Sabia que eu podia ser resignada ao destino de ser a bruxa que se senta na seção de livros de Harry Potter e fede a gato. Mas eu não podia deixar que isso afetasse Alan também. Então, eu comprei uma passagem para o mundo da Vox. E quando chegamos em casa, mostrei para ele todas as coisas que já tinham postado no fórum. A reação dele é mais ou menos como eu esperaria que seria. Alan é um cara legal, mas é um pouco demais acreditar nas histórias que alguém coloca em um fórum aleatório. E perdi para ser levado a sério, assegurei que não estava pedindo que levasse minha estranheza na infância como uma evidência de conspiração paranormal. Eu só queria que ele entendesse onde eu estava metida. Apavorado e com razão, ele ligou para o seu namorado e mandou que viesse vir dormir aqui com a gente e os proteger. Quando mencionei que um homem game radinho não era minha ideia ideal de proteção, ele sugeriu, jocosamente, que eu chamasse Biel. Depois de ficar acordada até que os pombinhos apaixonados dormissem e os deixasse dormindo no sofá, eu voltei para o meu quarto. Eu não podia evitar de sentir que havia algo terrivelmente errado com a minha vida. Estava tentando descobrir como você pode chamar um amigo imaginário. Eu quase fiz uma postagem naquele momento, mas, honestamente, meu orgulho não deixou. Quero dizer, como isso se pareceria? Oi, gente, preciso de ajuda para chamar o maldito do amigo da minha imaginação que criou por mim que eu vi uma sombra assustadora na estrada. Sem ofensa às pessoas que precisam desse tipo de ajuda, tá? Só... Você sabe, de certa forma, sinto como se Bial fosse um monstro. Eu devia ser capaz de lidar com isso. Infelizmente, sem ter conhecimento paranormal e sem conhecer ninguém online que pudesse me ajudar, eu me aprontei para dormir. Enquanto adormecia, tentava repetir 2 coisas na minha mente. Primeiro, Bial disse que eles só podem me pegar se eu permitir ser pega. E segundo, se Bial estava por aí em algum lugar, eu precisava da sua ajuda. Naquela noite, me encontrei no vazio eterno novamente. Sabia que a coisa estava por lá. Eu podia sentir a escuridão me observando. A sensação era como se filhotes de aranha andassem por debaixo da minha pele. Quando tive consciência sobre a minha existência, comecei a repetir meus mantras novamente. Creio que teve o efeito oposto do que eu esperava. Meus pensamentos atraíram um monstro de tinta, como o sangue na água atrai tubarão. Em um instante, a coisa estava em minha volta. E eu entrei em pânico. Eu gritei e lutei naquele estranho sonho como um animal em desespero. De certa forma, eu sabia o que aconteceria. Estava sendo abatida pela 3ª vez. A coisa realmente iria me vencer.
Enquanto a consciência sumia de mim, percebi que a pressão da escuridão estava pulsando vagamente, e me lembro de notas que isso eram as batidas do meu coração. A besta estava devorando as batidas do meu coração. Estava nas margens de sucumbir ao vazio, quando eu me senti sendo puxada para cima. Sei que sou idiota, mas enquanto minha mente se ajeitava e voltava a mim, minha visão começou a se ajustar. Eu sentia como se minha mente estivesse tentando dar um sentido ao que estava vendo. Havia uma noção de estar me sentindo carregada. Isso foi o que eu vi, mas só posso dizer o que acho que era, se assumirmos que não era apenas um sonho. Eu estava literalmente de pé na superfície de um mar calmo e escuro. O céu acima de mim era um crepúsculo pálido sem fonte de luz, e fazia a água parecer um roxo escuro. O ser à minha frente brilhava tão intensamente que tinha que me virar lentamente para me acostumar com a luz. Quando pude olhar, vi que era um homem. Era completamente feito de sombras prateadas, cinzas platinadas e de um azul extremamente pálido. Usava uma armadura complexa, mas tudo parecia bem. Eu não sei que palavra usar, e já estou aqui escrevendo esse parágrafo faz uns 20 minutos. Era como se fosse delicado e belo, mas nada dele era afeminado ou frágil. Era, com toda certeza, a coisa mais linda que eu já vi. E eu já vi muita coisa nessa vida. Estava a poucos metros de mim e olhando para a água, observando atentamente. Tinha uma coisa longa e fina que, de primeira, achei que fosse um florete, mas não tinha cabo. Depois de olhar para a ponta, parecia ser uma agulha gigante. Enquanto olhava, ele levantou a mão para que eu ficasse parada e acompanhou algo com a ponta da sua arma. Com um movimento tão ágil que eu não conseguia acompanhar, a agulha foi enfiada na água. Ouvi-se um lamento profundo. De certa forma, senti em minha própria garganta. Vagarosamente a agulha começou a escurecer em sua cor, e depois de um tempo, levantou com um sorriso satisfeito. Parecia que tinha absorvido a besta de tinta. Se virou para mim, mas o sorriso e o olhar direto era demais. Minha visão não conseguia lidar com aquilo. E eu comecei a sumir. Quando acordei, estava sentado na beira da minha cama. Era um pouco antes do amanhecer. E eu percebi que eu estava chorando. Bem, eu sabia onde estava me metendo quando comecei a postar isso no 4chan. Minha falta de desejo de transar com Beal derivam de várias coisas. Conheço-o desde que era pequeno, então seria nojento demais para mim. Sei que se for real já fiz diversas atrocidades e não curto isso. Sei que várias pessoas sentem atração por Biel, e pra mim, beleza. Já fizeram fanfics e fanarts que vi aí que eram realmente hilárias. Só quero que lembre que isso tudo é sobre a minha infância e minha saúde, então tente não fazer coisas de tanto mau gosto, mas de qualquer forma, não é como se eu precisasse ler tudo o que fazem. Bem, vou continuar. Isso é muito mais difícil do que eu pensei que seria. Acho melhor eu parar aqui por um minuto e ser honesta mais uma vez. O motivo pelo qual atrasei tanto as últimas atualizações é porque as coisas daqui pra frente se tornaram um pouco confusa. Muito do que relatei para vocês a seguir veio até em mim em forma de sonho. Não tudo, mas boa parte. Eu me sinto meio constrangido de trazer isso pra vocês, mesmo sabendo que algumas pessoas gostem da história de Beal. Eu não tenho evidências. Não posso falar de coisas que eu não tenho certeza. A única coisa que eu posso dizer é que essas coisas são as coisas que tenho visto, e é por isso que eu preciso de ajuda. O motivo que preciso da opinião de vocês é porque acho que Beal está com problemas. Não estou aqui pedindo ajuda do tipo Guardiões do Paranormal ou algo do tipo. Eu só não consigo entender o que estou vendo, mas parece ser importante. Se Beal é real, eu devo isso a ele. Ele voltou para salvar a minha vida. Na manhã seguinte, não demorou muito para eu me recompor. Eu me senti extremamente descansada, muito em paz. Até Alan comentou que eu apresentava estar bem melhor. Não consegui explicar o sonho, mas na verdade nem precisava. Qualquer fossem os motivos ou causa, era uma grande vitória para o meu bem-estar. O dia foi bem calmo. Eu fui para a cama naquela noite com a certeza de que teria uma ótima noite de sono. Estava meio certa. No meu sonho, eu andava em uma praia com uma areia de cor de prata. Reconheci o crepúsculo e o oceano roxo escuro, mas não me sentia em perigo ou estava sendo observada. Na verdade, sentia que não sentia nada. Mas não era um vazio existencial. Minhas emoções só estavam em linha reta. Eu não sei por quanto tempo andei nesse estado de transe, mas eu o vi de novo no meio do caminho. Ele não olhava para mim, nem se movia enquanto eu me aproximava, e a luz estava mais fraca. Era como se ele tivesse passado de alta definição para algo que eu pudesse aguentar. Parei alguns passos dele e esperei. Vox?
Ele falou. Entretanto, eu mais senti do que ouvi. No passado, eu usei meu pseudônimo para ocultar o meu nome verdadeiro, mas dessa vez ele me chamou realmente de Vox. Fez um arrepio descer por minha coluna, então reparei que eu tinha uma coluna. Algo sobre ele falando meu nome fez com que eu me solidificasse. Eu não era realmente eu era Vox, uma estranha híbrida de histórias e memórias e 1 milhão de pensamentos aleatórios. Ele esperou paciente, então percebi que queria que eu fizesse a mesma coisa. Tive um momento de incerteza, mas me esforcei para deixar isso de lado. Eu estava sobre as regras de seus sonhos, e eu tinha que jogar. Rei dos sonhos? Foi o que eu disse. Falar isso trouxe mais em foco. Parecia com alguém que eu tinha visto em minha mente quando criança. Ainda assim, mais do que isso. Havia uma sutil diferença que até hoje eu não consigo definir. Gesticulou para eu me aproximar. Eu me movimentei em sua direção, seguindo seu olhar. A água dessa praia não se movia, não tinha correnteza, só parecia na beirada da areia, infinita e profunda. Colocou a ponta da agulha na água antes de colocar seus lábios na outra ponta. Me lembrava de um assoprador de vidro que havia visto uma vez. A água ondulou e rodopiou, e logo vi uma imagem lá dentro. Eu vou contar o que eu vi. O lugar quieto era feito de cinza escuro, como um mundo de sombras e nuvens tempestuosas. Mesmo sendo silencioso como um túmulo, tudo era definitivamente coletado e cuidadosamente cuidado pelos caçadores. Os caçadores eram rápidos como cobras e mortais como o veneno. Mesmo gostando mais de roubar as coisas que queriam sem entrar em uma briga, entravam e saíam das sombras e se esgueiravam pelas bordas e rachaduras bem no canto da minha visão. Não devia ser surpresa que o mais rápido, mais forte e mais esperto deles era o seu rei. Uma olhada em Rebeal e uma em seus caçadores e ficava clara a diferença. Muito tempo atrás, Rebeal tinha desistido de muita coisa que o tornava um caçador, deixando isso de lado para resgatar a lua das garras da escuridão. Agora, Beal era pálido como uma lua, cheia e leitosa, como um sorriso tão largo quanto uma lua crescente e com mais dentes do que crateras presentes no satélite. Era alto e magro, e agora, maior parte do seu tempo, ele passava na sala do seu trono, impaciente. Um dos seus pertences mais preciosos tinha sumido. A voz de uma garota havia despedaçado, e aquela voz pertencia a ele. As partes que faltavam não tinham ido para o lugar quieto, como várias coisas que se perdiam. Seus caçadores não conseguiram encontrá-la, mesmo com seus gritos e ameaças que jogavam aos 4 ventos. Tentaram trazer vozes de outras garotas ou lembrá-lo que tinha muitas outras vozes, músculas muito melhores, mas nada disso importava. Quando Beal acreditava que algo era lhe devido, nada podia acalmar sua raiva. Decidiu que, se seus caçadores eram tão inúteis, só ele poderia realizar essa tarefa. Primeiramente, se organizou para conversar com um ser que lhe devia ajuda e que conhecia a garota de certa forma. Os campos do Rei dos Sonhos eram o mesmo de sempre. Entretanto, havia menos ossos do que quase pássaros e apanhadores de sonhos mais felizes. Para aqueles que não se lembram ou não estão familiarizados com esses, são criaturas que ficam deitadas no chão e sugam os sonhos como se fosse uma neblina. Sonhos, é claro, mesmo sendo doces e viciantes, são bonitos. Só nada eterno. Não tem substância, mas desde a última visita de Beal, os apanhadores tinham começado a espertar e comer os monstros alados que voavam por lá. Beal ignorou os tentáculos, tentando pegá-los, e qualquer um que tentou tocá-lo foi partido ao meio, em um corte limpo com suas garras. Beal não estava com disposição para brincar com esses seres. Ele estava em uma missão, e qualquer coisa em seu caminho seria destruído de sua vida por sua violência luxuriosa. Dentro de sua torre solitária, o Rei dos Sonhos fabricava sonhos e mandava por aí. Sua aparência jovem não havia mudado, nem o tédio que sentia pelas atitudes grosseiras de Beal. Enquanto o Rei do Lugar Quieto explicava o problema para o outro rei, ele foi recebido com um aceno de mão. Você sabia que não podia proteger isso, então perdeu. Encontre outra coisa para brincar, o rei sugeriu. Beal já estava em cima dele antes que o rei pudesse reagir. Sua boca abriu selvagemente, revelando fileiras de dentes perigosos. E além desses, um vazio perigoso. As vozes de suas vítimas ecoaram de dentro do Rei do Lugar Quieto, e a adaga de Beal se prendeu junto da arma da mão do Rei dos Sonhos. Eu tomarei a sua voz. Eu vou tomar sua respiração, e você nunca mais fará nenhum sonho.
Eu vou pegar tudo o que quero, até o que é meu. Pego por essas ameaças, o Rei dos Sonhos soube que era melhor não desafiar tal criatura e permaneceu em sua compostura, mas teve que se convencer a falar. Se há pedaços restantes, devem estar na Floresta dos Sussurros, mas você pode perder tempo caçando sussurros. Muitos fazem isso. Eu não sou muitos. Eu sou o rei do lugar quieto. Eu sou o mais rápido, o mais forte dos caçadores. E eu vou encontrar o que é meu. Antes de largar o rei, Beal pegou a coroa da cabeça do Rei dos Sonhos e escondeu debaixo do seu manto. Cuide do meu prêmio, ou nunca terá isso de volta. Então, eu serei o Rei dos Sonhos e o Rei do Lugar Quieto. Com isso, Beal saiu voando da torre, muito mais rápido que o Rei dos Sonhos podia esperar. Vendo que não havia possibilidade de pegá-lo, o rei fez a única coisa que podia. Roubou os sonhos da menina que Beal amava e ofereceu para as criaturas do pesadelos que seu irmão experientemente tinha criado. Enquanto eu estava impressionada de ver essas histórias serem rodadas para mim muito mais reais do que qualquer filme que eu já vi, eu tive que parar para absorver essa relação. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa em voz alta, minha indignação foi transmitida pelo local. Até a água, a próxima de nós, ondulou inquietamente. Eu não creio que isso fale sobre algum poder que eu tenho. Acho que é só como as coisas são lá. Encarei o Rei dos Sonhos. Sério, como ele se atrevia a me mandar pesadelos somente para aborrecer Beal. O ser que parecia um homem me olhou. Não vi arrependimento nem vergonha em seu rosto. Essas criaturas, seja lá o que são, não são seres calorosos ou amorosos. Ele podia se parecer com um humano, mas entendi que não havia nada por debaixo daquela máscara. Isso acalmou a minha raiva, não porque era uma desculpa, mas só porque percebi o quão inútil seria. Como eu poderia explicar que tal ato era errado? Minha lógica faria tão pouco sentido para ele quanto a dele fazia para mim. Entretanto, ele percebeu que eu estava chateada com algo e fez uma coisa estranha em resposta. Esticou o braço e colocou a minha mão na dele, espalmada. Ficamos parados um olhando para a mão do outro por um momento. E quando percebi que ele não faria nada mais que isso, e certamente não sabia o que fazer, eu puxei a minha mão de volta. Isso não pareceu incomodá-lo, e ele voltou para sua agulha. Talvez vocês consigam entender o resto. Beal já ouviu falar sobre a Floresta dos Sussurros, entretanto, nunca havia se importado em procurá-la. Era inteligente e sabia que sussurros eram de pouco uso para ele. Eram apenas pedaços de parte de coisas verdadeiras, muitas vezes dissipados ao ponto da insensatez ou estragado além do que se possa consertar. Se a voz da garota estivesse perdida lá, teria que encontrá-la rápido, antes que fosse tarde demais. Infelizmente, a floresta era muito além do seu escurecido domínio, mas sabia que precisaria novamente de auxílio. Mandou seus melhores caçadores para encontrar um guia, alguém que conhecesse as torções ilógicas e curvas insanas que pertenciam àquele mundo revirado. Os caçadores voltaram com uma criatura que parecia muito com uma garota humana, mas a criatura era corcunda e com o estômago tão inchado que o ser estava em constante perigo de cair para a frente. Quando colocada em frente ao rei do lugar quieto, balançou e cambaleou perante ele, dando risadinhas e rolando seus olhos em sua direção. A coisa se pendurou nele e colocou os dedos sujos e gordurosos nos lábios do rei, como se tentasse abrir sua boca. "Gosto do seu sorriso", grunhiu. Ele a derrubou em um só empurrão, tão forte que ela derrapou e rolou pelo chão como uma boneca de pano. "Me leve até a Floresta dos Sussurros. Como rei do lugar quieto, lhe comando a me levar até lá." O monstro estava de pé em um segundo e caiu em 4 patas, se rastejando até ele novamente. Ela olhou para Beal bem no rosto e abriu a boca com o maior estalo imaginável. Pelo olhar de nojo no rosto de Rei Beal, qualquer um pode imaginar quão nojento era o odor. A besta enfiou ambas as mãos na boca e começou a puxar sua língua. Foi se desenrolando e puxando centímetro por centímetro de sua barriga inchada. Finalmente, tudo o que sobrou era uma massa contorcida de vermes rosados, lisos demais para serem entranhas e imundos demais para serem algo mais do que podridão. O corpo da menina foi deixado murcho e sem vida no chão. "Vá", Beal ordenou. Os vermes entraram em um frenesi momentâneo antes de se jogarem em uma única, mesmo que caótica direção. Deixando para os seus caçadores fazerem o que deviam fazer com o corpo apodrecido, ele seguiu os bichos o mais rápido que pôde, o que era bem rápido, o mais rápido de todos. Enquanto isso,
O Rei dos Sonhos sentava-se em sua torre, observando e aguardando os pesadelos dominarem a menina. Mesmo podendo vê-la, mais ou menos, podia sentir somente procurando os sonhos. E sentia prazer em negá-los para ela, como é apropriado para o Senhor dos Sonhos. Ele viu-se desviando deste jogo e mais uma vez concentrando-se em seu ofício infinito. Foi somente quando um grande distúrbio lhe ocorreu que retornou os seus pensamentos para a tarefa cruel. De dentro da sua torre, podia sentir que algo deu muito errado. Um pesadelo não havia encontrado a garota como deveria. Descontente com ter que sair da sua torre, mas sabendo que jamais teria sua coroa de volta se algo acontecesse com a garota por sua causa, deixou os campos dos sonhos para encontrar o sonhador. Quando encontrou a criatura obscura atormentando-a, tentando apagar a luz do seu ser, rapidamente o exterminou. Se não fosse assim, o monstro jamais a deixaria em paz, por já ter provado da sua essência. Sendo o Rei dos Sonhos, sabia que isso era muito errado e mandou seu sonho para buscar informações, e o que viu na jornada de Beal o deixou muito preocupado. Nesse momento, eu comecei a me sentir inquieta. Era difícil me focar e meu corpo queria se movimentar. Eu cutuquei o braço do Rei dos Sonhos e ele me olhou com um entendimento em seu rosto. Queria poder explicar como seus olhos se pareciam, mas eu não consigo. Nem mesmo se não tivesse problemas cerebrais. A última coisa que me lembro é de me focar em seus lábios enquanto ele falava. Vox, se cuide. Acordei tão atrasada que meu despertador literalmente já tinha desistido de mim. Eu não sabia como me sentir em relação ao que vira. Sei que já bati nessa tecla várias vezes, mas eu realmente sou do tipo que tira conclusões precipitadas. Mesmo assim, senti que isso era algo importante, nem que fosse por respeito à minha infância. Eu agarrei a primeira coisa que se assemelhava a uma folha de papel e comecei a escrever tudo o que lembrava. Eu vou ter que parar por aqui por hoje. Obviamente, eu não teria voltado aqui se não tivesse bastante coisa para atualizá-los. E realmente, tem. Nem tudo envolve esses meus sonhos bizarros, mas eu não conseguiria terminar de escrever hoje, nem se eu ficasse aqui até o sol raiar. Amanhã eu farei uma atualização, porque eu vou viajar no Dia das Mães. Mas espero que daqui uns 2 dias eu já volte com mais coisas para vocês. Novamente, obrigado do fundo do meu coração por prestarem atenção em mim. Sei que tudo isso parece ser um absurdo, mas vocês sempre foram muito pacientes e maravilhosos comigo. O que me resta agora é observar o que está acontecendo. Não sei porque essas coisas estão interessadas em mim, só sei que tem algo querendo pegar Beal. Só não sei o que. Não sei o que a escuridão é, ou o que farei quando estiver que enfrentá-la, cara a cara, como aconteceu com o Rei dos Sonhos. Bem, então, algum conselho? Sei que deixei tudo meio vago, mas prometo voltar a explicar tudinho na próxima atualização. É coisa demais para resumir, só nessa aqui. Eu não quero arriscar deixar detalhes importantes para trás. Boa noite, pessoal, e espero revê-los em breve. Bom pessoal, sim, esse é o fim das histórias de Vox e Rei Beal. Desde 2010 não existe mais nenhuma atualização sobre essa história. Eu sabia desde o começo, quando eu comecei a gravar a série, que ela não tinha um final. Mas eu lembro que quando eu li, eu tive uma imersão muito louca, vendo toda a história acontecer, imaginando cada coisa, vendo cada detalhe. E foi uma coisa muito legal de se sentir, assistir e poder ter isso. Então eu resolvi gravar pra vocês terem essa mesma sensação. Desculpa aos que ficaram decepcionados por não ter final, mas infelizmente não tem. Se um dia, caso o Vox vier a postar alguma coisa, eu trago pra vocês, mas eu acho muito difícil porque, desde 2010 não tem postagem nenhuma. Mas eu espero que vocês tenham sentido uma emoção a cada história que você ouviu de Vox, a cada pensamento. Eu vi que tem muita gente que se apegou ao personagem e foi bem legal isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa de novo por não ter um final, mas se um dia vier a ter mais postagens, pode ter certeza que eu trarei pra vocês. É isso então, muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem.